Olá meninas, tudo bem? Retomando a aula anterior, nós falamos sobre a introdução da fala na criança a partir da sua faixa etária, como ela vem concebendo a língua, certo? Sabemos que a língua na fase da criança, ela surge a partir de uma consciência linguística, né? Que surge de forma espontânea por parte da criança. Conforme ela vai crescendo, conforme ela vai convivendo, ela vem adquirindo uma formação linguística e também tem a sua forma de expressar espontânea. Quando a criança ela vai à escola, ela já percorreu um longo caminho, né, de competência da língua materna. A criança ela adquire a linguagem até os 5 anos de idade. Então, quando ela chega lá ao primeiro aninho da escola, do ensino fundamental, qual é a função da escola para essa criança? É proporcionar a ela o aprimoramento da linguagem e o acesso a outras modalidades, como a escrita, que é onde vem surgir o processo da alfabetização da língua portuguesa, o melhoramento da linguagem, né? Então, devido a essa importância, vem a necessidade do professor conhecer as particularidades do desenvolvimento linguístico. E uma dessas particularidades que a gente vem agora a estudar está lá na apostila em 2.2, que é o desenvolvimento fonológico. O desenvolvimento fonológico, ele surge a partir da fonologia. O que é a fonologia? A fonologia, ela estuda a função e a organização dos sons da fala, que tem por estudo os fonemas, que é ali uma área da linguística que estuda os sons, né? E esses fonemas, ele é representado a partir da unidade sonora mais simples da língua, que permite a distinção entre significado. Ou seja, ela é a base, né? Ela é a unidade básica do estudo da fonologia. Na língua falada, os fonemas, eles permitem o quê? Eles permitem estabelecer uma distinção entre uma palavra e outra. A gente pega ali a palavra gato e a palavra mato. A palavra gato, ela tem por fonema inicial o G. E a palavra mato, ela tem por fonema inicial o M, né? Então, nas transcrições desses fonemas, a gente utiliza barra para fazer a diferenciação desse som. Ali na apostila, Freitas Gonçalves e Guerreiro fala o seguinte: o desenvolvimento fonológico é um processo muito intenso nos primeiros anos da criança. Ao entrar no primeiro ano, a maioria das crianças já domina aspectos gramaticais nesse primeiro período, né? Da fonologia, gramaticais da fonologia. No entanto, o professor deve ficar atento para os aspectos sonoros, ou seja, os sons, os fonemas, não totalmente estabelecidos, para evitar problemas no desenvolvimento da leitura e da escrita, porque se ela ali não tem um domínio completo dos fonemas, ela vai ter uma dificuldade tanto na hora de transcrever o que está sendo falado para ela, em um ditado, em outras coisas, como na própria leitura, né? Nisso, para que a criança ela tenha um sucesso no desenvolvimento da leitura e da escrita, segundo a Freitas e Gonçalves Guerreiro, ela deve adquirir o inventário de sons, organizar o som nas sílabas e identificar a fronteira de palavras. Como é que ocorre o processo de fala? Ele ocorre através da emissão dos fonemas, que, como eu falei para vocês, são sons. E os sons, eles são, os primeiros sons que a criança emite, eles são os sons vocálicos, que a gente viu lá no quadro acima, né? Ou seja, as vogais. Já desde bebês, eles emitem, como a gente aprendeu também, os balbúcios, né? Algumas vogais também. E depois elas vão se juntando com outros fonemas e assim, por consequência,
consequência, vão se formando as sílabas. E o que acontece? A emissão desses fonemas, desses sons, eles dependem do quê? Dos nossos órgãos e estrutura fonoarticulatórias, que é ali a faringe, a laringe, as pregas vocais, a língua, palato, dentes, entre outras, os lábios. E cada som, ele vai se permitir ser pronunciado através desse sistema aí, né? Fonoarticuladores. Que, inclusive, no ensino da língua, quando a gente vai assinar as sílabas, a gente trabalha bem esse sistema. Então, os sons da fala, eles são inicialmente produzidos pelas pregas vocais e em seguida são modelados e articulados pela interferência da faringe, laringe, em cavidades nasais e orais. Cada fonema da fala, ele tem uma modulação, ele tem pontos articulatórios, que isso aí a gente aprende bem com aula de fonoaudiologia, né, de linguística, que vem através do aparelho fonador. E para realizarmos o som da letra B, por exemplo, necessitamos que os lábios se fechem para que o ar suba, ocasionando uma explosão para sair e a vibração das pregas vocais. Vejam aí, ó, com você testando. B, B, B. Tá vendo? Ó, um lábio com o outro e coloquem a mãozinha aí na garganta de vocês, ó. Olha essa explosão e essa vibração das pregas vocais. B, B. Então, esse é uma das formas de ver os sons, né? Das letrinhas. Bom, continuando ali na apostila, em relação à aquisição dos sons, de acordo com Freitas, Gonçalves e Guerreiro, eles falam que o som das consoantes oclusivas P, T e C e das consoantes nasais M, N e H, eles são os primeiros sons que a criança adquire. E ele vai ali sendo produzido por uma outra forma, né, que são as consoantes fricativas, para uma segunda fase de aprendizado da criança. E por último, a criança ela vai adquirir na sua fase as consoantes líquidas. O que são essas consoantes líquidas? As consoantes L, LH, R e R, né? E cada organização dos sons dentro das sílabas, elas não ocorrem de forma aleatória, de qualquer forma. Ela tem uma organização dentro do português, que a gente pode ver aí na apostila, né? Através dos módulos CV, que é a constituição básica, consoante e vogal. O módulo C, CV, consoante, consoante, vogal. VC, que é a vogal, consoante. E aí a gente tem alguns exemplos abaixo, né? CV, que é composto aí pelo exemplo a palavra sílaba, que é composto por uma consoante e uma vogal. Já o módulo 5, aí a gente tem apenas o fonema inicial, a aquisição, que é composto pela vogal. E seguindo aí os estudos, a partir de vários estudos, Santos ele expõe que na aquisição do português, inicialmente, as crianças elas produzem apenas palavras sílabas, ou seja, as CVs, como papá, mamã, cacá, né? Cocô ou totô, como eles falam ali. Elas nunca têm como se diz, elas não de forma aleatória, elas têm todo um sistema, certo? Continuando aí na apostila, o que deve se fazer aí como professor de língua portuguesa? Os professores eles devem se atentar e identificar essas fronteiras que o aluno sofre dentro da palavra, né? Que o aluno ele não consegue pronunciar, ele não consegue caminhar para frente, que ele é afetado por determinadas estruturas silábicas. Claro que
a última estrutura que a criança ela consegue produzir é a CCV, né? Consoante, consoante, vogal, que são grupos consonânticos de palavras como afta, admirado. Quando elas vão escrever, elas falam dessa forma, só que quando vão transcrever, elas vão acrescentar aí no demudo o i, vai colocar o i no afta, né? Na palavra afta, uma vez que é uma consoante muda. Então, eles vão ter mais dificuldades. E vocês, como futuros professores também na área da língua portuguesa, tem que ficar atento nessa fase da criança, né? Aqui embaixo também podemos ver, de acordo com Santos aí, que é um teórico da fonologia natural, os processos fonológicos de desvios que podem atuar em duas áreas, uma na estrutura da sílaba e na substituição por segmentos considerados mais fáceis na criança. Aí a gente tem um quadro, né, que forma o processo de estrutura silábica, com a redução de encontros consonantais que são utilizados pela criança, que é o apagamento de uma sílaba. Ao invés dele falar a palavra droga, ele vai falar doga, porque ele ainda não adquiriu, né, o som do R. Apagamento por sílaba átona e entre outros apagamentos que há dentro da língua. Já no quadro 2, ele vai ter o processo de substituição, que em vez dele ter, como eu falei, a palavra gato, em vez dele falar gato, ele vai falar cato, teto, pola em vez de bola, entre outras, que são as substituições. Então, é importante e o professor sempre estar atento a esses desvios fonológicos, né? Porque vai atrapalhar na escrita, vai atrapalhar eles na leituras. E eles são considerados normais, né, até um certo tempo. Passando disso, pode ser que a criança ela vá ali depois necessitar de um acompanhamento, né, com um profissional, um fonoaudiólogo, né? Porque pode atrapalhar bastante no desenvolvimento da criança. Então, às vezes a criança ela não tem uma dificuldade intelectual ou entre outras, ela tem ali uma dificuldade na fala que dificulta o ensino-aprendizagem dela, tá? A ensino-aprendizagem dela, certo? Então, por agora é isso e terá mais um vídeo a seguir.